uma primeira teoria da determinação da taxa de câmbio, a chamada paridade do poder de compra. Então, a paridade do poder de compra. Esse assunto ele é muito interessante dentro desses conceitos básicos. As taxas de câmbio, elas variam substancialmente com o passar do tempo. Em 1970, veja, $1 norte-americano poderia ser usado para comprar 3,65 marcos alemães ou 627 libras italianas. Em 98, quando a Alemanha e a Itália preparavam-se para adotar o euro como moeda comum, $1 norte-americano comprava 1,76 marca alemão, ou seja, o marca alemão se apreciou, ou 1.737 libras italianas, ou seja, a lira italiana se desvalorizou. Em outras ocasiões, nesse período, o valor do dólar caiu em mais da metade se comparado ao marco e mais que dobrou se comparado à lira. É lira, não é libra. Libra é a libra britânica. O que explica, portanto, essas grandes e diferentes mudanças? Os economistas desenvolveram muitos modelos para explicar como as taxas de câmbio são determinadas, cada um dando ênfase a apenas algumas das forças em ação. Aqui nós desenvolvemos a mais simples das teorias das taxas de câmbio, a chamada paridade do poder de compra. Essa teoria declara que uma unidade de qualquer moeda dada deveria ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens de todos os países. Então veja, uma forma de compreender, portanto, isso é a chamada paridade do poder de compra. Então é uma teoria que vai dizer que qualquer moeda deve ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. Muitos economistas acreditam que a paridade do poder de compra descreve as forças que determinam as taxas de câmbio no longo prazo. Mais uma vez, isso aqui é uma percepção teórica e introdutória desse assunto. Então, a paridade do poder de compra é a ideia de que a moeda deve comprar a mesma quantidade de bens ou de serviços em todos os países. Vamos considerar agora a lógica em que essa teoria de longo prazo das taxas de câmbio está baseada e suas implicações e as suas limitações na realidade concreta. Qual é a lógica fundamental da paridade do poder de compra? Vamos ver aqui os princípios, digamos assim, mais teóricos dessa questão, para depois irmos aos exemplos e ficar mais claro. A teoria da paridade do poder de compra se baseia em um princípio chamado lei do preço único. Então veja, essa lei, ela afirma que um bem ele deve ser vendido pelo mesmo preço em todas as localidades. Então, lei do preço único. A ideia de que o mesmo produto tem que ser vendido em todas as localidades. Veja, isso é uma teoria. Na prática não é assim, é uma teoria. Caso contrário, haveria oportunidades inexploradas de lucro. Por exemplo, suponha que o café em grão seja mais barato em Seattle que em Boston. Uma pessoa poderia comprar café em Seattle por, digamos, $4 o quilo, e então vendê-lo em Boston por $5 o quilo, obtendo um lucro de 1 quilo por quilo devido à diferença de preço. E aí vem um ponto importante. O processo de tirar vantagem das diferenças de preço de um mesmo produto em diferentes mercados é chamado de arbitragem, ou seja, a ideia a lei do preço único de que um bem seria vendido no mesmo preço em todas as localidades. Não é verdade, não acontece. Quando isso não acontece, quando um produto, aqui como o café, numa cidade é vendida mais cara do que em outra, você pode pegar café da cidade mais barata,
levar para a cidade mais cara, e o nome disso se chama arbitragem. Levar um produto de um lugar barato para outro lugar em que o produto ele é mais caro. Em nosso exemplo, à medida que as pessoas tirassem vantagem dessa oportunidade de arbitragem, aumentariam a demanda por café em Seattle e a oferta de café em Boston. Então, aumenta a demanda por café em Seattle, porque é o café mais barato, e leva para a cidade, aumentando a oferta de café em Boston. O preço do café aumentaria em Seattle, em resposta à maior demanda, e diminuiria em Boston, em resposta à maior oferta. O processo continuaria até que finalmente os preços ficassem iguais nos dois mercados. Mais uma vez, uma questão teórica que na prática não acontece dessa forma. Examinemos agora como a lei do preço único aplica-se ao mercado internacional. Então veja, se $1 ou qualquer moeda ou outra moeda qualquer pudesse comprar mais café nos Estados Unidos que no Japão, os negociantes internacionais poderiam lucrar comprando café nos Estados Unidos e vendendo esse café mais caro no Japão. Essa exportação de café dos Estados Unidos para o Japão elevaria o preço do café nos Estados Unidos e reduziria o preço do café no Japão, mesmo efeito lá quando você tem duas cidades no mesmo país. De modo inverso, se $1 pudesse comprar mais café no Japão que nos Estados Unidos, os negociantes comprariam café no Japão para vender nos Estados Unidos. Essa importação de café do Japão para os Estados Unidos reduziria o preço do café nos Estados Unidos e aumentaria no Japão. No final, mais uma vez, a lei do preço único nos diz que $1 deve comprar a mesma quantidade de café em todos os países. Então, seria mais ou menos essa ideia, ok? Então, veja, no final, a lei do preço único nos diz que $1 deve comprar a mesma quantidade de café em todos os países. Então, a lei do preço único parte da ideia de que o mesmo produto, e aí veja, por conta da possibilidade de arbitragem, essa arbitragem no longo prazo levaria a um preço único nos mercados, porque as pressões de oferta e de demanda fariam esse ajuste natural. Isso aqui é uma visão teórica, ok? Teórica. Essa lógica nos leva à teoria da paridade do poder de compra, portanto. De acordo com essa teoria, uma moeda deve ter o mesmo poder de compra em todos os países. Então veja, ou seja, se $1 nos Estados Unidos deve comprar a mesma quantidade de bens nos Estados Unidos e no Japão, e um iene deve comprar a mesma quantidade de bens no Japão e nos Estados Unidos. Então, a paridade do poder de compra é o mesmo dólar. O ideal é que ele compre a mesma quantidade, digamos aqui, de arroz que eu compro no Brasil, eu compraria também nos Estados Unidos. Ou a mesma quantidade real que eu compro aqui, que eu preciso para comprar 1 quilo de arroz, eu também compraria 1 quilo de arroz, sei lá, na Noruega. De fato, o nome da teoria descreve-a bem. A paridade significa igualdade e poder de compra refere-se ao valor da moeda com relação à quantidade de bens que se pode adquirir. Portanto, a paridade do poder de compra significa que uma unidade de uma moeda ela deve ter o mesmo valor real no mundo inteiro, em qualquer país. Veja, o mesmo valor real, não é o valor nominal. Então, R$100 deve ser possível comprar a mesma quantidade de cerveja em qualquer lugar do mundo. Paridade, igualdade do poder de compra. Ou assim como $1 deve comprar, digamos assim, 1 quilo de carne no mundo inteiro, o mesmo quilo de carne, a mesma quantidade de carne no mundo inteiro. Então, essa é a ideia teórica. Agora vamos lá às implicações
da paridade do poder de compra. Por quê? Porque essa teoria, ela claramente tem desdobramentos reais muito mais complexos. Então, não é uma coisa simples. Ou seja, essa ideia teórica da paridade do poder de compra tem implicações na compreensão e nos desafios, inclusive geopolíticos da economia, aos movimentos variados que as economias têm, as políticas que os países podem executar e, portanto, tem desdobramentos diferentes na sua compreensão real. Então, assim como a gente estava falando aí de taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real, a gente tem a teoria, mas também tem a realidade, e são coisas que precisam ser entendidas, enfim, da maneira adequada. O que a teoria da paridade do poder de compra nos diz sobre as taxas de câmbio? Então veja, ela nos diz que a taxa de câmbio nominal entre as moedas de dois países depende do nível de preços nesses países. Se um dólar compra a mesma quantidade de bens nos Estados Unidos, onde os preços são medidos em dólares, e no Japão, onde os preços são medidos em ienes, então o número de ienes por dólar deve refletir o preço dos bens nos Estados Unidos e no Japão. É claro que isso aí é o ideal, ou seja, a taxa de câmbio reflete, então, seria o reflexo da relação de ienes e dólar, levando em conta, portanto, os preços medidos, os preços dos bens nos Estados Unidos e os preços dos bens no Japão. Se não entender, volta e vai pouco a pouco capturando essa ideia. Então, a ideia, portanto, da taxa de câmbio, sobretudo a taxa de câmbio nominal, a taxa de câmbio real, voltando. Então, sobretudo a taxa de câmbio real é refletir nela justamente essa igualdade de preços. Mostrar que os preços nos países, ou as moedas nos países, vão comprar as mesmas coisas. Então, por exemplo, se 1 quilo de café ele custa, então veja lá, ó, um exemplo, e vá anotando se for fácil, porque esse assunto sobre taxa de câmbio é de fato um assunto complexo, não é um assunto que, digamos, você pela primeira vez vai entender. É preciso ler, é preciso reler, é preciso ler outros livros, é preciso ver exemplos reais no próprio noticiário você encontra para você capturar mais ou menos a ideia e ficar fixo aí essa compreensão. Então veja, por exemplo, se 1 quilo de café ele custa 500 ienes no Japão e 5 dólares nos Estados Unidos, a taxa de câmbio nominal deve ser de 100 ienes. Então deve ser de 100 ienes. Então, 100 ienes por dólar. Então, 5 dólares compra 1 quilo de café. 500 ienes compra 1 quilo de café. A ideia pela paridade do poder de compra é que, portanto, a taxa de câmbio nominal reflita justamente essa relação. E, consequentemente, será uma taxa de câmbio nominal de 100 ienes por dólar. Então, se eu pegar 500 ienes no Japão, eu compro 1 quilo de café. Se eu pegar 500 ienes nos Estados Unidos, eu compro 1 quilo de café, porque eu vou pegar os 500 ienes do Japão, vou trocar por 5 dólares e vou comprar 1 quilo de café. De novo, se 1 quilo de café custa 500 ienes no Japão e custa 5 dólares nos Estados Unidos, e a taxa de câmbio é de 100, tá perfeito a paridade do poder de compra. Então, eu posso pegar 1 dólar, ou posso pegar 5 dólares nos Estados Unidos, eu compro 1 quilo de café. Se eu viajo até o Japão com 5 dólares, eu também compro 1 quilo de café, porque eu vou pegar 5 dólares, vou trocar por 500 ienes, e com 500 ienes eu vou comprar 1 quilo de café. Caso contrário, se isso aqui não acontecer, o poder de compra do dólar não será o mesmo nos dois países. Então, essa é a teoria, ok? Essa é a teoria. Agora, fazendo um parêntese. É claro que na realidade concreta, nas nossas vidas, nas vidas dos países, nas vidas de pessoas, por exemplo, que viajam, a gente sabe que a economia real ela é muito mais complexa do que isso. Para entender melhor como isso funciona,
é útil usar um pouco de matemática. Então veja, suponha que P seja, portanto, o preço de uma cesta de bens nos Estados Unidos medida em dólares, e P asterisco, a fórmula que a gente já viu lá, seja o preço de uma cesta de bens no Japão, aqui agora medidos em N. E o Ezinho lá é a taxa de câmbio nominal, ou seja, o número de Ns que um dólar pode comprar. Ok? Então isso aí não tem nenhum mistério. Agora vamos aqui para a matemática. Considere agora a quantidade de bens que um dólar pode comprar nos Estados Unidos e no exterior. Então veja, nos Estados Unidos, o nível de preços é P, de modo que o poder de compra de um dólar é 1 dividido por P. Ou seja, um dólar compra uma quantidade 1 dividido por P de produtos. No exterior, entretanto, um dólar pode ser trocado por E unidades da moeda estrangeira, no nosso caso aqui seria o iene, que por sua vez tem o poder de comprar, então, lá a unidade de moeda que é o iene, dividido pelo preço dos produtos da sua cesta de mercadoria estrangeira, que seria o P asterisco. Para que o poder de compra do dólar seja o mesmo nos dois países, o que a gente vai ter? Então, a fórmula, o ideal seria isso. Então, um dólar compra uma determinada quantidade de país, tem que ser igual ao Ezinho, que é a unidade, as unidades de moeda estrangeira, dividido pelo P asterisco, que é a cesta de mercadorias no estrangeiro. Ao reorganizarmos a nossa equação, nós vamos obter aí que 1 é igual a EP dividido por P asterisco. Então observe que o lado esquerdo dessa equação é uma constante e o seu lado direito é a taxa de câmbio real, que a gente também já comentou nas páginas anteriores. Então, qual é o resumo disso? Portanto, se o poder de compra do dólar é sempre o mesmo, seja nos Estados Unidos, seja no exterior, então a taxa de câmbio real, que portanto é o preço relativo dos bens no mercado nacional e no mercado estrangeiro, bens internos e bens externos, ele não pode mudar. Ele não pode se alterar. Porque aí se você altera essa taxa, porque, portanto, se a taxa de câmbio real altera, você vai alterar essa relação de consumo com a mesma moeda em localidades diferentes. E aí não daria certo, ainda que essa seja mais a pegada da realidade. Isso aqui é a teoria, e a teoria ela tem essa ideia de mostrar coisas que facilitem a nossa compreensão, ainda que num primeiro momento nós não enxerguemos, nós não tenhamos a condição de visualizar isso na prática ou na realidade das nossas vidas. Para vermos a implicação dessa análise para a taxa de câmbio nominal, nós aí podemos reorganizar a última equação, resolvendo-a para a taxa de câmbio nominal. E aí você resolve aqui, buscando aqui o ajuste para a taxa nominal. Então o Ezinho é igual ao preço asterisco, que é a cesta de mercadorias no estrangeiro, a cesta de preços no estrangeiro, e o preço e os preços, a cesta no mercado nacional. Ou seja, a taxa de câmbio nominal ela é igual à razão entre o nível de preços externos, medido em moeda estrangeira, e o nível de preços interno, que é aquilo que a gente já tinha comentado nesta fórmula. Então, essa aqui é a fórmula referente e explicado neste parágrafo. Então, veja, de acordo com a teoria da paridade do poder de compra, a taxa de câmbio nominal entre as moedas dos dois países deve refletir os diferentes níveis de preços desses dois países. Então, a taxa de câmbio nominal entre as moedas dos dois países deve refletir os diferentes níveis de preços desses dois países, ok? Então, isso aí é uma coisa, não é um assunto simples dentro da própria economia, mas é um assunto que, se você retornar quantas vezes for necessário, você pode compreender da melhor forma possível. Então, eu tinha voltado aqui, mas estava aqui já. Então,
o poder de compra do dólar é sempre o mesmo, seja nos Estados Unidos, seja no exterior. Então a taxa de câmbio real ela não muda, e a taxa de câmbio nominal entre as moedas vai refletir justamente esses diferentes níveis de preço. Então, se eu tenho preços diferentes porque os produtos são precificados em moedas diferentes, a taxa de câmbio nominal faz esse ajuste para que a taxa de câmbio real não mude e represente de fato a capacidade de compra da moeda em dois mercados diferentes, que o ideal é que sejam iguais, ok? Então, é basicamente isso. Uma implicação chave dessa teoria é o fato de que, então veja, as taxas de câmbios nominais, elas mudam quando os níveis de preço mudam. Então, se os níveis de preço mudam, ela tem que mudar porque ela justamente vai refletir os diferentes níveis de preço. A taxa de câmbio real, ela não deve mudar para ela justamente refletir o mesmo poder de compra. Como vimos no capítulo anterior, o nível de preços em um país qualquer se ajusta para equilibrar a quantidade de moeda ofertada e a quantidade de moeda demandada. Como a taxa de câmbio nominal depende dos níveis de preços, portanto, depende também da oferta e da demanda de moeda em cada país. Então veja, quando o Banco Central de um país aumenta a oferta de moeda e provoca uma elevação no nível de preços, ele também provoca uma depreciação da moeda do país em relação a outras moedas do mundo. Ou seja, aquela ideia de que eu aumento a quantidade de moeda disponível, tem uma inflação no país, igual agora. O Brasil passa por um processo inflacionário, a ideia é que ocorra uma depreciação da moeda em relação a outras moedas do mundo. Por quê? Porque a ideia é que ocorra esse ajuste do ponto de vista das taxas de câmbio nominal. Então, mais uma vez, as taxas de câmbio nominal, elas vão refletir os diferentes níveis de preço dos países. Mas aí, voltando aqui mais uma vez, que está até em itálico aqui a explicação, se o poder de compra é sempre o mesmo, da mesma moeda em diferentes lugares, então a taxa de câmbio real, que são esses preços relativos, que são justamente ajustados pela taxa de câmbio nominal, eles não podem mudar. A taxa de câmbio real ela não pode mudar. Então, em outras palavras, quando o Banco Central emite grandes quantidades de moeda, ou seja, há uma grande liquidez em um determinado país, a moeda ela perde valor. Isso acontece também nos Estados Unidos. Quando o governo lá gasta muito dinheiro, igual agora na pandemia, colocou trilhões e trilhões de dólares na economia para estimular a economia, essa grande quantidade de moedas fez o dólar perder o seu valor em todo o mundo. Tanto em termos dos bens e serviços que pode comprar, como em termos da quantidade de outras moedas que pode comprar. Então, acontece tanto um ajuste real, como um ajuste monetário, revelando, portanto, aí esse desafio. Agora podemos responder à pergunta que abriu esta sessão. Por que o dólar norte-americano perdeu valor comparado com o marco alemão e ganhou valor perdeu valor comparado com o marco alemão e ganhou valor comparado com a lira italiana? Então a resposta é que a Alemanha seguiu uma política monetária menos inflacionária que os Estados Unidos e a Itália seguiu uma política monetária mais inflacionária. Entre 1970 e 98, a inflação nos Estados Unidos foi de 5% ao ano. Já na Alemanha foi de 3,5% ao ano e na Itália foi de quase 10% ao ano, 9,6% ao ano. Como os preços dos Estados Unidos aumentaram em relação aos da Alemanha, o valor do dólar caiu em relação ao marco. Então, o marco estava mais valorizado. De forma similar, como os preços nos Estados Unidos caíram em relação aos preços na Itália, o valor do dólar aumentou em relação à lira, ou seja, a lira se desvalorizou. A Alemanha e Itália têm hoje uma moeda comum, que é o euro. Então, isso significa que os dois países compartilham uma só política monetária e que suas taxas de inflação estarão estreitamente relacionadas. Mas as lições históricas da lira e do marco se aplicarão ao euro da mesma forma. Então, mais uma vez, taxa de câmbio nominal
reflete esses ajustes de preços internos. Taxa de câmbio real vai refletir justamente esses preços relativos para poder manter uma constância no valor, no poder de compra da moeda. Mas se as lições históricas da lira e do marco se aplicarão ao euro, enfim, da mesma forma. Então, ponto. Se o dólar norte-americano daqui a 20 anos vai comprar mais ou menos euros que hoje, depende lá de como o Banco Central Europeu o Banco Central Europeu produzir mais ou menos inflação na Europa que o Federal Reserve nos Estados Unidos. Então, agora que a gente está vivendo no pós-pandemia um período de inflação descontrolada no mundo inteiro, você começa a ter um pouco de instabilidade, ou nas expressões do mercado, você começa a ter uma certa volatilidade, que nada mais é do que um momento em que os mercados estão se reajustando aos novos preços, às novas relações de taxa de câmbio e assim sucessivamente. E claro que, mais uma vez, fazendo outro parênteses, outra observação, outra nota de rodapé, é de que isso, do ponto de vista real, é muito difícil de acontecer. Então, as moedas, elas não conseguem ter o seu mesmo poder de compra entre países ou em mercados diferentes, porque justamente a complexidade da economia, a complexidade de outros fenômenos e variáveis não econômicas, como por exemplo a política, afetam essa relação econômica e fazem com que exista um desafio enorme de você fazer com que esse equilíbrio. Mas como a gente está no campo teórico, o campo teórico tem uma pureza natural na sua explicação para que fique fácil a sua compreensão, e que claro que o ideal era isso. O ideal é que um americano com $1 em Chicago possa comprar a mesma quantidade de café se ele estiver em Yokohama, no Japão, e ele vai lá tomar um café. A ideia é que esse mesmo dólar compre a mesma quantidade de café lá. Mas a gente sabe que na realidade concreta isso não acontece, mesmo entre países desenvolvidos, e ainda mais agora num cenário de economia com uma grande instabilidade. A gente sabe que tem esses problemas naturais, enfim, normais na economia, ok? Antes da gente ir aqui então para as limitações da paridade do poder de compra, vamos dar uma olhada aqui nesse estudo de caso. Estudo de caso, né? A taxa de câmbio nominal durante uma hiperinflação. Opa! E aí agora aqui, né? Ou seja, um cenário extremamente adverso, que é uma economia com hiperinflação. Então vamos ver. Os macroeconomistas raramente podem conduzir experimentos controlados. E essa aí é uma coisa que a gente já falou desde o começo do livro aqui do Menkil. A economia, enfim, não é uma ciência laboratorial, que eu posso chegar aqui numa gaiola e fazer um experimento com alguns hamsters ou com alguns animais e ver o que vai acontecer. Mais frequentemente, veja, eles devem extrair aquilo de que necessitam dos próprios experimentos naturais que a história proporciona a eles. Um experimento natural é a hiperinflação, ou seja, a alta inflação, que aparece quando o governo recorre a emissões para pagar grandes despesas governamentais, coisa que o Brasil já viveu, enfim, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, que hoje, por exemplo, a Venezuela vive, a Argentina tem vivido um processo hiperinflacionário. Então, como as hiperinflações são eventos extremos, eles ilustram claramente alguns princípios econômicos básicos. Considere a hiperinflação alemã no início da década de 20, que foi um caso clássico, né? No pós-Primeira Guerra. A figura 3 mostra a oferta de moeda alemã, o nível de preços alemão e a taxa de câmbio nominal medida como centavos de dólar dos Estados Unidos por marca alemão para aquele período. Observe que as séries se movem de maneira muito próxima. Então, quando a oferta de moeda começa a crescer rapidamente, o nível de preços também decola e o marco alemão se deprecia. Ou seja, cresce a quantidade de moeda, aumenta o nível de preços e a moeda se deprecia. Ou seja, você tem muita moeda em relação ao dólar. Quando a oferta de moeda se estabiliza, o mesmo ocorre com o nível de preço e a taxa de câmbio. Então, veja, o padrão apresentado nessa figura, que a gente vai ver aqui, a figura 3, aparece em todas as hiperinflações. Isso não deixa dúvida, portanto,
de que há uma ligação fundamental entre moeda, preços e taxa de câmbio nominal. A teoria quantitativa da moeda, portanto, discutida lá no capítulo anterior, no capítulo 30, explica como a oferta de moeda afeta o nível de preços. A teoria da paridade do poder de compra, aqui discutida, explica como o nível de preços, portanto, afeta a taxa de câmbio nominal. Então, a teoria da paridade do poder de compra, aqui discutida, vai explicar como que o nível de preço afeta a taxa de câmbio nominal. Veja, não é a taxa de câmbio real. O ideal é que afete a taxa de câmbio nominal. E aí o que nós temos aqui na figura 3? O caso alemão nos anos 1920, moeda, preços e taxa de câmbio nominal durante a hiperinflação alemã. Então, essa figura ela mostra a oferta de moeda, então o nível de preços e a taxa de câmbio nominal medida como centavos de dólares por marco durante a hiperinflação alemã de 1921 a dezembro de 1924. Observe como essas três variáveis se movem de modo semelhante. Então, quando a quantidade de moeda começou a crescer rapidamente, o nível de preços a seguiu e o marco se depreciou em relação ao dólar. Quando o Banco Central alemão estabilizou a oferta de moeda, o nível de preços e a taxa de câmbio, elas também se estabilizaram. Então, vamos lá, né? Então o que nós temos aqui? Então, nós temos nessa primeira figura, né? Lá, 1921 a 25. Veja como o nível de preço, taxa de câmbio e oferta de moeda caminhavam muito próximos, né? Então, à medida que você aumenta a oferta de moeda, você produz inflação e a taxa de câmbio despenca, né? Ou seja, você deteriora o poder de compra dessa moeda em relação a outra moeda, né? Então, há um ajuste, ou seja, para que você mantenha uma taxa de câmbio real igual, você derruba a taxa de câmbio nominal para fazer justamente esse ajuste do nível de preço. Então, você faz com que a moeda ela tenha um valor de compra de outra moeda estrangeira menor, no caso aqui o dólar, né? Então, é um estudo bem interessante porque mostra aí um período histórico peculiar no caso da Alemanha, ok? E quais são as limitações da paridade do poder de compra? Vamos ver aí como é que as limitações, quais são as limitações desta perspectiva, de um ponto de vista até um pouco mais prático. Então, a paridade do poder de compra oferece um modelo simples de como as taxas de câmbio elas são determinadas. A teoria ela funciona bem para ajudar a entender muitos fenômenos econômicos. Em particular, ela pode explicar muitas tendências de longo prazo, como a depreciação do dólar em relação ao marco alemão, no nosso exemplo, e a apreciação do dólar lá em relação à lira italiana. Pode ainda explicar importantes variações das taxas de câmbio que se dão durante uma hiperinflação. Então, claro que a teoria ela nos auxilia na compreensão, nos dá elementos e subsídios para raciocinar à luz da realidade e, consequentemente, ela tem o seu papel de compreender aí casos da realidade concreta. A teoria da paridade do poder de compra, todavia, ela não é totalmente precisa, o que eu já tenho alertado aí desde o início dessa sessão. Então, veja, as taxas de câmbio, elas nem sempre elas se movem de maneira a garantir que um dólar tenha o mesmo valor real em todos os países o tempo todo. Então, isso foi o que eu já sinalizei de observação nos parágrafos anteriores. Então, é muito difícil que uma moeda tenha a mesma capacidade de compra, ou seja, o mesmo valor real em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Então, sempre tem algum lugar ou alguns lugares, em algum momento, em que essas taxas podem apresentar grandes desequilíbrios, seja
Você pode ter, em um determinado momento, o dólar. Se um americano pega $1, ele compra algumas coisas nos Estados Unidos. Se ele vai na África, ele pode ter um poder monumental. Ou se ele vai ou se ele vai na Suíça, ou se ele vai na Noruega, talvez a sua moeda tenha um pouco menos de possibilidade. Então veja, existem duas razões pelas quais a teoria da paridade do poder de compra nem sempre ocorre na prática. Então, aqui o Menkil está colocando, então essa observação que eu fiz, ele está colocando duas situações em que o poder de paridade de compra nem sempre ocorre. Então veja, a primeira razão dessa limitação do poder de paridade de compra é de que muitos bens não podem ser facilmente comercializados. É o que se chamaria de no tradables, ou seja, bens que não podem ser comercializados, importados ou exportados de maneira tão fácil. Então veja, imagine, por exemplo, que os cortes de cabelo sejam mais caros em Paris que em Nova York. Então viajantes internacionais poderiam evitar cortar os cabelos em Paris e alguns cabeleireiros poderiam mudar-se de Nova York para Paris. No entanto, essa arbitragem provavelmente seria por demais limitada para eliminar as diferenças no preço. Desse modo, esse desvio no paridade de poder de compra, ou seja, o mesmo dólar não vai cortar o mesmo cabelo em países diferentes, então o desvio da paridade de poder de compra pode persistir e $1 ou €1 continuaria a comprar menos de um corte de cabelo em Paris do que em Nova York. Então, como você tem um produto que é no tradable, não é comercializável, não pode ser importado, exportado, é claro que o meu dólar que eu corto cabelo no meu bairro pode não representar cortar o mesmo cabelo em outro bairro ou em outra cidade mais rica ou em outro país. Então, você tem dificuldades, principalmente no mercado de serviços, onde você tem valores subjetivos, valores simbólicos envolvidos na comercialização desses produtos. Então, Paris pode cortar cabelo, pode ter um corte de cabelo mais caro do que em Nova York. Então, essa é uma dificuldade muito grande de se você encontrar paridade. E aí aqui há a expressão correta. Então, isso aqui é um desvio da paridade. E a segunda razão pela qual a paridade do poder de compra nem sempre se mantém é o fato de que, mesmo os bens comercializáveis, nem sempre são substitutos perfeitos quando são produzidos em países diferentes. E aí tem uma questão difícil, que é subjetiva, que é a questão da qualidade. Então, por exemplo, alguns consumidores preferem carros alemães e outros carros norte-americanos. Além disso, as preferências dos consumidores podem mudar com o passar do tempo. Se os carros alemães subitamente se tornarem mais populares, o aumento da demanda irá elevar seu preço em relação aos carros norte-americanos. Mas apesar dessa diferença nos preços nos dois mercados, pode não haver oportunidade para uma arbitragem lucrativa, porque justamente os consumidores não consideram os dois tipos de carro como iguais. Então, comprar um carro alemão é uma coisa, comprar um carro americano é outra coisa. Então, não tem equivalência. É claro que o dólar, a minha moeda, vai ter aplicações reais, valores reais diferentes, porque são produtos diferentes em mercados diferentes. Então, você tem uma dificuldade gigantesca em fazer esse tipo de paridade, igualdade do poder de compra, quando você tem coisas desiguais. Então, a paridade, como a gente viu lá a expressão, paridade é a igualdade do poder de compra. Só que aqui você tem uma desigualdade nas especificidades dos produtos, portanto, não são substitutos perfeitos e, portanto, tem capacidade de compra completamente diferente. Portanto, tanto por causa dos bens que não são comercializáveis, os no tradables, quanto por causa de alguns bens que são comercializáveis, mas não são substitutos perfeitos em relação a seus semelhantes estrangeiros, a paridade do poder de compra, portanto, não é uma teoria perfeita da determinação da taxa de câmbio. E aí, se a paridade do poder de compra não possibilita, portanto, essa igualdade do valor real da moeda, comprar em mercados diferentes a mesma coisa sempre,
Significa que esse desvio, esse desequilíbrio, essa imperfeição faz com que em determinados momentos a taxa de câmbio, e aí a taxa de câmbio nominal afete, portanto, a taxa de câmbio real, porque você tem um desequilíbrio na taxa de câmbio nominal, esse desequilíbrio vai se refletir na capacidade de compra da moeda em mercados diferentes. Por essas razões, as taxas de câmbio reais, elas flutuam brutalmente ao longo do tempo. Então, claro que o desdobramento real é isso. Então, as taxas de câmbio nominal vão se ajustando, mas como você tem no nível de preços das cestas dos países ajustes que não ocorrem de maneira adequada, você vai afetar facilmente as taxas de câmbio real. Entretanto, a teoria da paridade do poder de compra, ela oferece, portanto, um primeiro passo útil para a compreensão das taxas de câmbio. A lógica básica é convincente. À medida que a taxa de câmbio real se afasta do nível previsto pela paridade do poder de compra, as pessoas, mais uma vez, têm incentivos para transportar bens através das fronteiras nacionais. Então, mais uma vez, a lógica básica é convincente, ou seja, à medida que a taxa de câmbio real ela se afasta do nível previsto pela paridade do poder de compra, o que é que as pessoas fazem? Elas têm maiores incentivos para transportar bens através de fronteiras nacionais. Então, sei lá, se o mercado argentino não é mais favorável para vender carne na Argentina, o cara pode pegar, atravessar a fronteira e querer vender a carne num outro mercado que se aproxime lá da paridade desejada, dado que a taxa de câmbio real está totalmente afastada. Ainda que as forças da paridade do poder de compra não fixem completamente a taxa de câmbio real, elas oferecem, portanto, uma razão para esperar que as variações das taxas de câmbio real sejam, em geral, pequenas ou temporárias. Como resultado, movimentos grandes e persistentes das taxas de câmbio nominais normalmente refletem alterações no nível de preço internamente e no exterior. Então, fica aí claro essa limitação. Enfim, é uma limitação que a gente já sinalizou desde o começo da sessão sobre paridade do poder de compra, mas como mais uma vez a teoria nos dá a capacidade e nos dá a possibilidade de pensar melhor a própria realidade concreta. Então, enfim, esse é um caso. Agora aí vem um estudo de caso padrão hambúrguer, né? O chamado Big Mac Index, que é uma análise lá do Economist, como eu já tinha citado a revista anteriormente, e que, enfim, mostra essa teoria da paridade do poder de compra por causa de um mesmo produto. Então veja, quando os economistas eles aplicam a teoria da paridade do poder de compra para explicar as taxas de câmbio, precisam de dados sobre os preços de uma cesta de bens disponíveis em diferentes países. Uma análise desse tipo, e que se consagrou, é feita lá pela The Economist, que é uma revista internacional. Então a revista coleta ocasionalmente dados sobre uma cesta de bens composta por 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e Plix num pão com gergelim, que é aqui uma frase da propaganda do Big Mac. Então essa cesta denominada Big Mac Index e é vendida pelo McDonald's em todo o mundo. Então, uma vez que tenhamos os preços do Big Mac na moeda local de 2 países, nós podemos calcular a taxa de câmbio prevista pela teoria da paridade do poder de compra. A taxa de câmbio prevista, portanto, seria a taxa de câmbio que eu calculo, seria a taxa de câmbio real, é aquela que iguala o custo de um Big Mac nos 2 países. Por exemplo, se o preço de um Big Mac for de 3 dólares nos Estados Unidos e de 300 ienes no Japão, a paridade do poder de compra prevê uma taxa de câmbio de 100 ienes por dólar. Mas aí você pode ir lá na televisão, ou lá no mercado, ou lá no site de investimento e ver se realmente a taxa de câmbio é de 100 ienes. Porque, por esse exemplo, o ideal é que fosse 100. Até que ponto a paridade do poder de compra funciona quando aplicada usando os preços de um Big Mac? Eis alguns exemplos aqui de julho de 2009, quando o preço de um Big Mac era de 3,57 dólares nos Estados Unidos. Então veja, ó. Então,
3,57. Então, o ideal era que o preço do Big Mac na Grã-Bretanha, vamos fazer um exemplo aqui, 2,29 libras. A taxa de câmbio prevista é de 0,64 e a taxa real era menor. Pelo Big Mac, a taxa de câmbio deveria ser maior. Quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, na Indonésia, o Big Mac vale 20 mil rúpias. Comparando com 3 dólares e 57 do Big Mac nos Estados Unidos, o ideal era 5.854 rúpias por dólar. Mas a taxa real é bem maior. Então aqui você tem um exemplo de, na relação do poder da paridade de compra, você vê que a taxa de câmbio deveria ser menor do que a realidade. E aqui ela é maior do que a realidade, a real, do que a nominal. Então, na vigente você tem aqui a taxa de câmbio nominal e na prevista você aqui tem uma relação real, né? Ou seja, fazendo uma comparação no poder de compra. Então você pode ver que a taxa de câmbio prevista e a taxa de câmbio vigente, elas não são exatamente iguais, porque, claro, você tem uma série de coisas envolvidas. Afinal, a arbitragem internacional em Big Macs não é nada fácil. Mas as duas taxas de câmbio, elas estão usualmente próximas uma da outra, mas aqui a gente viu que não é bem assim, não. Coreia do Sul está longe, no Japão relativamente próximo, Suécia relativamente próximo, no México relativamente próximo e na região do euro está relativamente próximo. A paridade do poder de compra, ela não é uma teoria precisa das taxas de câmbio, mas frequentemente oferece uma razoável aproximação inicial. Então, isso aí mostra como é que funciona na prática essa teoria. Então, esse é o índice mais famoso no mundo. Por exemplo, agora no Brasil, recentemente com a escalada do preço dos combustíveis, a gente tem visto matérias, reportagens e estudos mostrando também a taxa de câmbio real do ponto de vista do consumo de 1 litro de gasolina ou 1 litro de diesel. Então vão fazendo as comparações entre os países, quanto custa no Brasil, quanto custa o mesmo litro nos Estados Unidos, na Europa, e aí você vai fazendo. Então veja, isso vai lhe dando uma pista. Então a teoria não significa que a gente despreza a teoria porque ela não reflete exatamente a realidade. Na verdade, esta teoria lhe dá a base para compreender, tentar entender, tentar explicar as complexidades da realidade. A realidade é mais complexa do que a teoria. A teoria lhe dá a capacidade analítica para compreender. Então, olhando aqui por esse Big Mac Index, a gente vê aqui como é complexo. Mas veja, tem como você calcular isso. E o mais importante, isso aqui a gente acha sempre que é uma coisa dos economistas. Mas no fundo, empresas privadas e sobretudo multinacionais, elas precisam ter essas conexões de custos em múltiplos países. Né? Imagina uma multinacional que trabalha com 120 países, a complexidade que ela lidar com essa taxa de câmbio real, taxa de câmbio nominal, instabilidade num país que faz com que os custos dela lá se modifiquem, a necessidade de você ter um equilíbrio, digamos, de receitas internacionais. Tudo isso é levado em conta e tudo isso, essa teoria, lhe dá condições de compreender quando você for para a realidade concreta ou para o mundo profissional. Ok? Pois bem, e aí finalizamos aqui este capítulo 31.